Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham no YouTube. Estou muito feliz. Estamos pertinho dos 700 inscritos e eu tenho certeza que se você me ajudar, a gente vai chegar lá já já, nos 1000 inscritos. Me ajudem, vamos lá? Vocês sabem que a palavra do Senhor, à medida que ela fala com a gente, ela fala com as pessoas que a gente compartilha. De repente você tem alguém, uma família, um parente, um grupo de família. Tem muitos irmãos que eles têm grupo de oração. E eles podem compartilhar a nossa mensagem com esse grupo de oração, com essa família, com esse amigo, com um vizinho. Se a palavra falar no seu coração e você sentir, lembrar de alguém que você possa compartilhar, faça isso. A gente consegue chegar aí nos 1000 inscritos já já. Bom, hoje é terça-feira e era para a gente ter falado sobre o Café com Palavra ontem, na segunda-feira, mas foi bem complicado. Bem complicado. Mas estamos aqui, no início da semana. Temos uma semana pela frente, temos quinta-feira entre nós e as Escrituras, e o Café com Palavra de hoje vai iniciar, não sei quantas semanas, se 4 semanas, se 5, se 6, vamos ver. Nós vamos falar sobre alguns exemplos de mulheres na Bíblia, mas esses exemplos, eles são negativos. Mulheres que deixaram, mulheres que, com seus exemplos negativos, nos ensinam a fazer o certo. Tem pessoas que pensam que a gente só aprende com exemplos positivos. Não. Tem exemplos negativos que quando a gente olha para eles e para as consequências que eles trouxeram, nós aprendemos muito mais. E nós vamos falar sobre algumas mulheres que nos inspiram a fazermos diferente para termos um resultado abençoador e abençoado. Então, nós vamos falar primeiramente sobre Safira, depois nós vamos falar sobre Dalila, vamos falar sobre Penina e vamos falar sobre a esposa de Potifar. Lembra dela? Pois é. Depois dessas quatro mulheres que com suas características, com o seu trajeto, com a sua vida, com o seu comportamento negativo, nos ensinam bastante, nós vamos ver se a gente dá sequência a outros temas, ou se vamos continuar com mais algumas mulheres, mas nós vamos aprender com elas, tá bom? Safira, Dalila, Penina e a esposa de Potifar. Ah, não esquece não, deixa seu like lá, compartilha, deixa seu like, é muito bom. Café com Palavra hoje, gente, eu ganho tantas xícaras, tantas, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todas, né? Mas aqui tem umas delas, olha que lembrança bonita, lá das irmãs do Jardim Paulista. Sempre essas mulheres farão parte da minha vida e da minha história. E tudo que eu lembro a respeito delas são somente coisas boas e lindas que me fizeram ser muito melhor do que eu era, tá? Então, e aqui tem café de verdade, viu? Café com Palavra é de verdade, tanto o café quanto a palavra. Bom, abra sua Bíblia no livro de Atos, livro histórico do Novo Testamento. Por quê? Porque ele fala sobre as ações, né, dos apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 1 a 16. Olha lá, já foram 4 minutos, vamos correr? Atos, capítulo... Então, gente, se preparem, hein? Chame as irmãs aí, que semana que vem a gente vai falar sobre Dalila. Atos, capítulo 5. Vamos lá, rapidinho. Bom, no capítulo 4, que antecede ao 5, Atos, capítulo 4, nós vamos ver também um ensinamento muito glorioso, tá?
No versículo de número 32, vai falar sobre a forma com que a comunidade cristã era servida com os bens dos mais favorecidos, né? Daqueles que tinham uma renda melhor. Os cristãos, eles eram assim, um cuidava do outro. Aqueles que tinham propriedades, condições, vendiam suas propriedades, levavam para o pastor da igreja, para o líder da igreja, e ele distribuía com os necessitados de uma forma que praticamente não havia pessoas tão carentes como a gente vê hoje, nessa diferença social, tá? E isso vai falar no capítulo 4, a partir do versículo 32 até o versículo de número 36. No versículo 36 do capítulo 4, nós vamos ver Barnabé, não só Barnabé, como outras pessoas doavam suas propriedades, vendiam, doavam, mas nós vamos ver Barnabé fazendo uma doação interessante. E ele pega a sua herdade, uma herdade que ele tinha, ele vende aquela herdade e ele entrega aos pés dos discípulos, dos apóstolos, para que eles façam a distribuição com os necessitados. E aí entra o capítulo 5, a história de Ananias e Safira. E a gente vai falar mais, a gente vai focar aqui nos aspectos negativos de algumas mulheres da Bíblia que a gente aprende com elas. E hoje é Safira. A mentira de Safira. A forma com que ela compactuou com a mentira do seu esposo. E interessante que no Atos capítulo 5, a igreja ela está vindo de uma crescente muito grande, porque no capítulo 2, após a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a igreja começou a crescer. No primeiro discurso, Pedro já ganha 3.000 almas para Cristo, e aquele povo que foi tomado pelo Espírito Santo, que pregavam, que falavam a respeito de Cristo na língua das nações que estavam presentes naquela festa, aquele mover sobrenatural do Espírito Santo fez com que muitos convertidos naquele momento, que aceitaram aquele evangelho de Cristo através de Pedro, naquele dia não voltassem mais para suas terras natal. Muitos ficaram por ali de uma forma que o trabalho cresceu, e os judeus ali do centro de Jerusalém, eles acabaram pelo Espírito de Deus, porque a coisa mais complicada que existe, vocês vão concordar comigo, é você colocar uma pessoa de uma nacionalidade estranha, de um costume estranho dentro da sua casa. Mas quando o Espírito de Deus toma o ambiente, toma a pessoa consegue, pelo Espírito de Deus, fazer coisas além do natural. Suportar, conviver, coabitar, compartilhar, dividir, além daquilo que ele é capaz de fazer por naturalidade. Porque o Espírito de Deus toma a vida, a mente daquela pessoa, e aquela pessoa faz além. Então, os cristãos na igreja primitiva, eles eram tomados pelo Espírito de Deus e eles conseguiam realizar milagres extraordinários. E um dos milagres que eu vejo aqui como um milagre eram os judeus cuidando dessas pessoas de outras nações que acabaram ficando ali. Então, aumentou a população, né? Assim? E no capítulo 5, a gente vai ver uma história interessante, o Ananias e a Safira. Bom, um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte, olha só, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, eles conversaram entre eles e eles venderam a propriedade, e tanto ele quanto ela sabia o valor real da venda daquela propriedade. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, o pastor, pastor Pedro, a Ananias: por que encheu o teu coração, Satanás, para que mentisse, olha só, para o Espírito Santo e retivesses parte
Que interessante, gente. Do preço da herdade, guardando para ti. Por quê? Por que você fez isso? Vendida, não estava no teu poder? Não era tua terra? Se você vendeu, não era teu? Hã? Não era assim? Vendeu, não era teu? Por que formaste esse desígnio? Por que você deixou Satanás encher assim teu coração e você mentiu? Hã? Ananias, ouvindo essas palavras, depois que Pedro falou para ele, falou o seguinte: olha, você mentiu, não foi para mim, você mentiu para o Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. É isso que aconteceu. Por que você deixou que Satanás enchesse teu coração para que você vendesse a herdade e retivesse parte? Por que você deixou que o inimigo fizesse isso com a sua vida? Você não mentiu para homem, você mentiu para Deus. Só que aquela mentira, ela foi comungada. Ela foi comungada com Safira. Ele não fez sem que ela soubesse. Naquele momento, o Ananias cai morto. Quando isso acontece, um grande temor caiu no povo que estava naquele lugar, de uma forma tão grande que quando eles ouviram isso, eles ficaram totalmente tocados e comovidos por aquela reação, por aquela sentença do Ananias cair morto. Você entende? Então, olha só. Levantando os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora. Pegaram o Ananias, puseram para fora, enterraram o Ananias, sepultaram o Ananias e aí chamaram a Safira. Agora é a vez da Safira, tá? Aí, passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a mulher, a Safira. E aconteceu o seguinte: ela não sabia que o marido tinha sido enterrado. Ela não sabia que o marido tinha acabado de morrer. E Pedro fala para ela assim: olha, vendeste, portanto, a herdade? Então a gente subentende aqui que o problema não era dar uma parte do dinheiro. Não. O problema é que ele mentiu sobre o valor real vendido. Ele mentiu. E quando fala para ela, portanto que vocês venderam a herdade? Portanto, Conhece pessoas assim? Que compactua com o erro? Para tirar um benefício? Olha o perigo aqui. O perigo do domínio da carne na família. Ser submisso a um cônjuge não significa compactuar com os erros dele, ou dela, ou de alguém. Para qual benefício? Deus é misericordioso, muito misericordioso. E nós vamos falar aqui, entre nós as Escrituras, sobre as misericórdias do Senhor, que são imensas, infinitas, e que a cada manhã elas são renovadas na nossa vida. Mas essas misericórdias do Senhor não impedem que a colheita de uma semeadura venha. As misericórdias do Senhor nos favorece o perdão todas as manhãs. Todas as manhãs nós estamos recebendo de Deus a misericórdia do Senhor. Ele favorece para nós o perdão, mas aí precisa haver o arrependimento. Então, o que acontece aqui com a Safira? Ela fala: não, é verdade, sim. É verdade que você vendeu, portanto? É verdade, sim, portanto. Então tá. Disse Pedro para ela então: por que é que entre você e seu marido vocês fizeram um concerto para tentar o Espírito do Senhor? Por quê? Aqui na porta tá os homens que levaram o seu marido, que morreu, viu? Que expirou. Sepultaram o teu marido e também vão levar você. Logo ela caiu aos seus pés e expirou e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram. Com aquela atitude disciplinar do pastor Pedro, caiu um temor
sobre toda a igreja, porque, irmãos, disciplina não mata. Disciplina não destrói. Disciplina não diminui o rebanho. Tem pessoas que, por falta de disciplina, têm perdido, têm perdido almas, têm perdido a presença real de Deus no meio da igreja, porque tem medo de disciplinar. Disciplinar é orientar, é falar a verdade e viver a verdade que se fala. Tem muita gente falando da verdade, mas não vive a verdade. Isso é um perigo muito grande. E no caso da Safira, a disciplina do pastor Pedro com respeito a esse erro horrível que eles cometeram causou um temor muito grande entre todos. E sabe o que aconteceu? Houve um temor em toda a igreja e todos que ouviram essas coisas ficavam maravilhados. A multidão dos que criam, porque começou lá com 12, depois 120, depois 3.000, depois foi crescendo e foi crescendo. A multidão dos que criam aumentava cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos e os punham nos leitos, em camas, nos caminhos, para que ao menos a sombra de Pedro os curasse. O que a gente aprende? O que a gente aprende com a Safira? O que a gente aprende? Que a gente tem que ter cuidado com os defeitos morais dentro do nosso lar. Tem hábitos. Tem pessoa que mente por hábito. Ele construiu um hábito de mentir. Ele mente por tudo. Mente por coisas simples. Quando essa pessoa enfrentar uma situação grave, ela vai mentir muito mais. Então tem pessoas que não medem consequências naquilo que mentem. E pensa que isso vai ficar desapercebido dos olhos de Deus. Não vai. Olha uma coisa aqui. Ei, se Pedro fosse o seu pastor, pensa comigo. Se Pedro fosse pastor das nossas igrejas, quantos sobreviveriam? Quantos iam sobreviver? É para refletir, não é? Então, o que nós aprendemos com Safira? Que todo o pecado gera consequências. Ninguém se esconde de Deus. Alguém pode até esconder as suas intenções, mas eu quero ver essa pessoa passar desapercebido dos olhos de Deus. Deus não só conhece a mentira que foi falada, quanto o motivo pelo qual ela foi falada. Tem gente que mente por prazer. Tem gente que mente para destruir o seu próximo. Tem gente que mente para galgar posições. Tem gente que mente porque mentira para ele, verdade é a mesma coisa. Porque não aconteceu nada terrível na sua vida, então ele acha que pode continuar mentindo. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Não adianta mentir. Não adianta mentir sobre as boas ações que se fazem, porque no caso deles, eles achavam que estavam fazendo uma boa ação. Não adianta mentir sobre as boas ações só para elas parecerem melhores do que são. Isso é um perigo. Ananias e Safira nos ensina que esse comportamento é comportamento de pessoas desonestas. É comportamento de pessoas que não nasceram de novo. É comportamento de pessoas que não são libertas. E nós aprendemos também que a submissão não significa acompanhar o meu cônjuge para um comportamento pecaminoso. E eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Minha querida irmã, meu querido irmão que me escuta nessa manhã de terça-feira, eu quero te dizer o seguinte, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Porque o que os seus olhos não veem,
os olhos de Deus viram. O que os seus ouvidos não ouviram, ele ouviu. E aquela reunião que é feita, muitas vezes covardemente, às costas de um inocente, se esqueceram que o Deus onipresente estava lá assistindo e ouvindo cada palavra que foi dita. Então descansa o seu coração. E aprenda com a Safira, que se o assunto é desonesto, não faça parte não. Mesmo que seja do seu cônjuge, seja verdadeira. Deus tem vitória para nós, tá bom? Tem tantas coisas que a gente aprende com Safira, mas eu vou ficar por aqui. Já são 20 minutos e 56 segundos. Que Deus te abençoe. Que a honestidade, a verdade, a bondade realmente faça parte do seu dia a dia. E que esse comportamento de Ananias e Safira nos ensina que Deus não estava preocupado no valor. Sabe, quando Pedro foi usado pelo Espírito de Deus e falou para eles por que eles mentiram, não estava falando sobre o valor em si. Não estava falando. Aqueles irmãos que faziam parte da igreja primitiva em Jerusalém, que passavam necessidades, precisavam de ajuda, mas não era obrigado eles darem tudo que eles tinham para o cofre, para ajudar, para o pastor Pedro. Mas tudo aquilo que é feito com base na desonestidade, a sentença vem. Que Deus te abençoe. Um restante de semana abençoado. Te vejo quinta-feira entre nós e as Escrituras. Até lá.